Olá, este é o De Bem com a Vida, o programa que te convida a transformar o teu tempo, a tua vida em arte. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida desta semana está absolutamente de bem com a vida. Confere só o que nós preparamos para você. Pesquisas sugerem que o otimismo está associado a um envelhecimento saudável e a longevidade excepcional. Sobre o tema, conversamos com o profissional de educação física, Timóteo Araújo. Rinoplastia, como você nunca ouviu falar. Este é o assunto da vez no quadro De Bem com o Espelho, com o nosso consultor de saúde e beleza, o cirurgião plástico Denis Ricardi. Conheça os benefícios para a saúde, para as finanças e para os relacionamentos, vivendo o tempo natural, com a estudiosa Regina Freitas. Numa entrevista super descontraída com a CEO Gisele Ramos, falamos sobre dicas valiosas para se manter forte, ativa e concorrente no mercado de trabalho. Pesquisas sugerem que o otimismo, o bom humor estão vinculados a uma longevidade excepcional. Para aprofundar um pouquinho o tema, nós recebemos no De Bem com a Vida, com muito prazer, o profissional de educação física, Timóteo Araújo. Como vai, professor? Olá, vou bem. Aproveito para agradecer ao convite, por estar com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão gostoso, interessante. Professor, o senhor nos fala de onde? Estou falando de São Paulo, capital. Hoje um clima um pouco mais fechado, acabou o sol, mas estou bem e me preparando para cumprir a minha etapa do envelhecimento ativo, que é daqui a pouco sair para a minha caminhada. Ótimo! E nesse ritmo, eu já lhe pergunto, o que vem a ser um envelhecimento excepcional? Fantástico. Essa palavra, o envelhecimento, nós temos ouvido várias explicações por cada área abordada, né, da biologia até a área da cultura, mas aqui o que a gente tem usado na educação física, né, onde eu trabalho especificamente com a formação dos novos profissionais, que é na faculdade, e com as pessoas diretamente ligadas, eu tenho gostado de falar que é uma etapa que nós temos que passar. A gente foi educado pelo processo de nascer, crescer, uns colocariam a parte morrer, e agora a gente vem com a etapa de colocar um verbo nessa etapa que era envelhecer. E lembrando que essa etapa do envelhecimento, ela tem sido uma das maiores partes em blocos de vida que nós vamos passar. Então, é uma das etapas que a gente tem a cumprir enquanto estiver presente aqui nessa etapa, envelhecer. E o excepcional, eu gosto muito da ideia de fortalecer, que é continuar fazendo aquilo que a gente fez numa boa parte da vida, a gente ter a oportunidade de continuar fazendo. E até então, criar uma nova tarefa que a gente possa vir a cumprir nessa etapa chamada envelhecimento, se a gente for pensar numa idade cronológica, né? Eu tenho gostado dessa ideia. Então, excepcionalmente, que você consiga continuar fazendo aquilo que fez e faz muito bem, passando por cima de qualquer situação mais complicada. Professor, a sua expertise nos orienta que bom humor, alto astral, tem a ver com este processo de envelhecimento excepcional? Sim, é interessante que essas qualidades, né, esse modo de vida, ou esse estilo de vida que a gente pode escolher, que é buscar manter um alto astral, olhar as coisas com mais otimismo, não é uma particularidade específica de uma etapa da vida. A gente deveria buscar ter isso ao longo da nossa etapa. Quem não adora uma criança otimista, né, e eles são muito, né,
ou ser um adulto otimista, vai dar certo, a gente vai conseguir. E no processo de envelhecimento, nessa etapa que a gente chegou, a gente continuar mantendo, né? Quem não gosta, a gente gosta muito dessas pessoas que busca, dentro do possível, manter essa possibilidade da conquista, da alegria, ou que isso é um desafio, a gente vai tentar passar por ele da melhor forma possível, e o ideal é que a gente consiga manter esse astral mais alto, essa alegria, e principalmente diante dos problemas que nós sabemos que existem, a gente não está brincando de viver, a gente tem as duas opções, né? Como que eu vou buscar passar? Então, que a gente tente, dentro do possível, passar com um pouco mais de otimismo, e que cada área hoje da biologia, principalmente, tem tentado traduzir de várias maneiras, né? E que a gente está aqui colocando que é a gente poder passar por essa etapa com a certeza de que a gente vai fazê-lo da melhor forma possível. E, de preferência, feliz, alegre. E essa alegria é, estou aqui para isso e não fui escolhido à toa. Essa é uma linha que a gente gosta muito de conversar com essa geração nova. Professor, para as pessoas que estão na casa dos 50 ou mais, a educação física pode contribuir para a consolidação desse processo? Fantástica pergunta, não só porque diretamente se dirige ao que eu estudo, ao que eu faço nesses mais recentes 25 anos. Quero dividir com todos que atualmente eu entrei na 6ª década de vida, cumpri os meus 50 anos, então o que eu gosto mais de falar disso é porque agora eu já falo diretamente para o meu espelho, mas a educação física, como a gente conhece como área de estudo, e dentro dela a gente pode dividir o esporte, a atividade física e o exercício, ela é fundamental em qualquer etapa da vida. Nessa etapa clássica e gostosa e charmosa que nós estamos conversando hoje, que é poder ter uma idade cronológica maior, ela tende a ser ainda mais fundamental porque é uma forma de manter o que nós somos do ponto de vista de capacidade funcional, numa questão biológica. Então, precisamos inserir no nosso cotidiano uma quantidade de movimento necessária. Esse movimento a gente vai entender, hoje eu gostaria muito que os colegas e as colegas entendessem como movimento educação física, para manter quem nós somos. Ou vamos usar uma palavra gostosa, que a gente pudesse continuar mantendo uma quantidade de movimento para o meu corpo, para que ele entrasse como um tipo de reserva. Vamos fazer o possível de colocar uma quantidade de movimento durante o meu dia, na ideia de manter a minha reserva para eu continuar tendo a possibilidade de mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos. Então, a ideia de se escolher uma quantidade de movimento, que a gente vai chamar de a recomendação de atividade física diária, é uma tradução de uma das linhas, né, de pesquisa da educação física. Precisamos manter o nosso movimento diário, assim como mantemos outras etapas da nossa vida com qualidade, assim como dormir, acordar, comer, se divertir, falar, escrever e trabalhar. A atividade física hoje, ela tem que ser entendida como um componente para entrar nessa nossa escala diária. Então, temos que ter um estilo de vida ativo ou um pouco mais ativo. Então, é fundamental a gente ter esse estilo de vida. Professor, qual a dica de ouro para que a gente, então, já comece hoje mesmo, a partir dessa entrevista no De Bem com a Vida, a construir a longevidade excepcional? Nesse primeiro momento, colocar qual foi o segundo bate-papo nosso hoje, né? Que é, vamos tentar fazer isso, ouvir essa ideia da quantidade de movimento de forma feliz, de forma mais alegre, de forma mais otimista. Se depender das notícias que nós recebemos diariamente, dependendo do canal de televisão ou dos colegas que nós vamos escolher no primeiro dia, a gente pode se perder. Mas é buscar agradecer a essa etapa que nós temos aqui de cumprir. Tá? Do ponto de vista do movimento humano, escolha um tipo de atividade física que você goste, mas melhor ainda, que você possa ter a possibilidade de fazê-la dentro da tua rotina. Então, pode ser dentro da tua casa, dentro do teu cômodo, no seu corredor, no seu condomínio e, se possível, ainda na tua rua. Sabemos que a gente vai descer agora para a rua e vai começar a ver problemas. Eles estão aí. Mas que a gente pudesse hoje encaixar na nossa agenda diária a famosa
pílula diária que nós entregamos, que era oferecer ao meu corpo pelo menos 150 minutos de atividade física numa semana. Ou vamos traduzir melhor e tirar esses 150, encaixar na minha agenda diária 30 minutos de atividade física durante o dia. Esses 30 minutos, eles podem ser de forma contínua, como uma caminhada, um trote, nadar, pedalar, e que você consiga também, nesses 7 dias dessa semana, encaixar a possibilidade de executar movimentos para melhorar as articulações, vamos falar de flexibilidade, o teu equilíbrio e a manutenção da sua força muscular. Um dos componentes muito significativos que traduzem como será o nosso envelhecimento excepcional. Como que você tem mantido a sua capacidade de gerar força, de cumprir esses obstáculos, seja força para os braços, para o tronco e para as pernas. Voltando ao primeiro bate-papo, que você consiga colocar no teu dia uma alegria ao fazer atividade física, sem cobrança. Faça aquilo que lhe é conveniente, que te dê prazer, que não gere custo adicional. E, se possível, que você ainda possa encontrar pessoas ao longo do caminho e dividir essa conquista e essa alegria. Perfeito, professor Timóteo, profissional da educação física. Foi um prazer recebê-lo no De Bem com a Vida. Eu que agradeço. Muito obrigado. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro. É a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. Rinoplastia, como você nunca ouviu falar. Este é o assunto da vez no quadro De Bem com o Espelho, com o nosso consultor de saúde e beleza, o cirurgião plástico Denis Ricardi. Bom, como vocês já sabem, já nos conhecem, a rinoplastia eu sempre falo para os pacientes aqui, e é onde eu mais recebo pacientes de fora do Brasil, inclusive de fora do Rio Grande do Sul, de fora de Porto Alegre. É uma das áreas que eu mais fui a fundo na minha carreira. Na época que eu era mais jovem, existiam os grandes cirurgiões plásticos de rinoplastia pelo mundo, eu conheci praticamente todos. Estive com eles todos em vários tipos de classes, aulas, masterclasses, cadaver labs, que seria aquela dissecção de cadáveres com eles, cirurgias. Então foi uma época muito maravilhosa da minha carreira. Agora, essa época pós-pandemia, eu estou retomando isso. Vamos colocar de novo o pé no avião e sair pelo mundo atrás de outras novidades, o que o pessoal está fazendo, ensinar bastante também o que a gente está fazendo aqui, porque ao longo desses quase 10 anos foram tantas rinoplastias, tantas histórias legais, e realmente é uma das cirurgias que mais nos trazem felicidade aqui. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Você sabia que o mercado de trabalho considera velho
o profissional que completa 45 anos de idade? Pois, sobre o tema, nós vamos conversar com a ESG Venture Builder e palestrante Gisele Ramos, que é especialista no assunto. Como vai, Gisele? Olá, tudo bem, Cris? Um prazer estar aqui com vocês. Você fala de onde? Eu estou aqui em BH, né, aqui em Belo Horizonte, e estou à frente de um projeto muito bacana que é a ESG Venture Builder. Nós atuamos com soluções tecnológicas para as pautas de impacto ambiental e social. Nós aceleramos esses negócios e fazemos esses negócios ganharem força no mercado, captarem investimento, né, e crescerem para ajudarem as empresas em desafios como esse que a gente vai discutir aqui hoje, que é o etarismo. Então, Gisele, explica para nós, 45 anos é considerado velho no mercado de trabalho numa população que está cada vez mais longeva? Exatamente, Cris. As empresas, elas têm um posicionamento até então, né? Elas tiveram um posicionamento onde pessoas acima dos 40 elas já enfrentavam dificuldades para reinserção no mercado de trabalho. Acima dos 45 era a faixa de corte para muitas áreas de recrutamento e seleção, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Se as pessoas entrarem no Google e derem aquela pesquisada, vão achar as fontes. 45 anos, a data limite de corte para entrada em uma empresa, e acima disso, praticamente impossível ser chamado para uma entrevista, né? Até bem pouco tempo, essa era a realidade das empresas na maioria do país. Eu estou chegando aos 50 anos de idade, dispara o sinal de alerta e o que eu devo fazer para me manter ativo e solicitado no mercado? É isso aí, eu acho que independente da nossa idade, né, e a questão de se manter jovem mentalmente, né? Assim, hoje eu também estou caminhando para os 50 anos, e eu vejo que o nosso comportamento hoje é um comportamento completamente diferente das gerações passadas, né? A minha avó, com 40 anos, ela ficou viúva e nunca mais saiu de casa, com 43 anos. Eu estou aí com 40 e pouquinhos, chegando nos 50, e a gente vê que nós somos ativos, nós estudamos, nós estamos fazendo faculdade, nós somos pessoas com uma alta energia, um autoconhecimento, e estamos, né? Hoje em dia, pessoas com 50, 60, elas não podem ser consideradas ultrapassadas como algum tempo atrás as empresas consideravam. Hoje em dia, essas pessoas elas estão cada vez mais ativas e presentes quando se fala em movimentos de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, inclusive até por essa dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Muitas pessoas nessa faixa, elas acabam empreendendo porque elas não conseguem voltar para o mercado, né? Não conseguem entrar no mercado de uma maneira tradicional, então elas vão empreender. Então, estudar um pouco sobre os seus desejos, as suas qualidades, né? As suas facilidades de conhecimento para que você tome uma decisão de empreender é um dos caminhos, né? Você pode caminhar para o lado do empreendedorismo e se tornar aí consultor, conselheiro, né? Trazendo toda a sua experiência, mentor, trazendo essa experiência para quem está começando na carreira, professor, né? Então, é um dos caminhos. Mas outro caminho possível é você se conectar às startups que estão surgindo agora, né? Essas soluções tecnológicas que vão ajudar as empresas justamente a superar essa barreira. Por quê? O etarismo é uma pauta, hoje como líder aqui do ESG, só dando um overview para quem nunca ouviu essa sigla, ESG é uma sigla que trata dos investidores. Ela surgiu no mundo do investimento e ela olha, é como se os investidores estivessem olhando para as empresas e falando assim: eu só vou emprestar o meu dinheiro para você, só vou investir na sua empresa se você me apresentar uma agenda estratégica de ações ambientais e sociais. É uma avaliação mesmo dos riscos que aquela empresa tem
com relação a qualquer tipo de problema que possa vir a existir no aspecto ambiental ou social. E o etarismo é um problema social dentro das empresas. Quando a gente olha para dentro de uma empresa, a gente vê ali que de 1.000 colaboradores, apenas 5 estão acima dos 50 ou dos 60, né, que as ações de etarismo ainda são ações muito superficiais, ações de combate ao etarismo, né? O que é o etarismo? Esse preconceito com relação à idade. Você achar que o profissional ele tem prazo de validade. Então, existem startups que estão trabalhando a cultura das empresas para que elas mudem um pouco esse olhar, né, para que elas consigam valorizar o profissional com 60 a mais. E existem empresas exclusivas para recrutamento e seleção para profissionais que têm mais de 60 anos. Né? Então, se você for lá no mais 50, você vai entender ali que você pode se candidatar a vagas, que existem empresas abrindo vagas exclusivas para quem tem mais de 60 anos, empresas que estão abrindo, inclusive, oportunidades de estágio para quem está fazendo novas graduações com essa faixa etária mais sênior. Né? Então, existem empresas brasileiras, iniciativas para combater de fato e ajudar as empresas a serem mais inclusivas, porque quando a gente fala na questão da equidade, da diversidade, da inclusão, a gente não está falando só na questão de incluir quem é jovem. Eu vou incluir uma minoria mas só até uma determinada faixa etária. Então, essas startups, elas estão ajudando as empresas a repensarem as suas estratégias e fazerem a inclusão, a diversidade, também através dessa convivência intergeracional. Né? Quando os jovens convivem com os mais velhos, esses jovens eles só tendem a ganhar. Né? Ganhar em experiência, ganhar em conhecimento, porque quem está mais tempo na estrada já viveu coisas que esses jovens ainda nem sonham que vão viver. Tem a famosa sabedoria, né, Gisele? Não é só o conhecimento, é como aplicar o conhecimento na prática. Gisele, excelentes notícias tu nos traz. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão conferir esses sites especiais para colocações ou até mesmo recolocações no mercado, específicas e adequadas para a geração 60+. A gente volta a conversar. Um grande abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Você, como eu, quer viver mais e melhor? Se a resposta é sim, presta atenção. Presta muito atenção nas super dicas de saúde 50+, com a enfermeira Jacilene Lima. Eu recebi uma pergunta aqui bem interessante, que a gente vem falando das demências e que elas são doenças degenerativas e sem cura. E alguém me perguntou, existe alguma demência que tenha cura? Existem quadros demenciais que são desenvolvidos por falta de vitaminas ou por distúrbio de tireoide. Então, é muito válido você fazer sempre os exames para fazer essas dosagens e ver como que está. Essas daí são reversíveis a partir do momento que o médico faz a reposição adequada. Então, lembrar sempre, falta de vitamina, distúrbio de tireoide também são uma das consequências que pode causar uma demência. São reversíveis quando o problema ele é identificado e ele é solucionado com reposições. Você sabia que o tempo natural, ele não atropela, ele não escraviza. Muito ao contrário, ele dá tempo a tudo e a todos. Para aprofundarmos um pouco sobre esse saber filosófico, eu recebo no De Bem com a Vida a estudiosa da Lei do Tempo, Regina Freitas. Como vai você, Regina? E nos fala de onde?
Oi, tudo bom, Cris? Eu falo de Porto Alegre, Paralelo 30. E você está de bem com a vida? Muito bem com a vida, sim. Regina, eu gostaria que tu nos falasse de uma forma resumida o que vem a ser essa menina dos olhos de ouro do mundo, né? Que é o tempo natural. O tempo natural é simplesmente a volta às nossas origens mais primitivas do ser, né? O tempo natural é viver de acordo e em sincronia com tudo que a natureza nos oferece. Que nós fomos afastados, né, desse nosso contato com a natureza, e isso nos fez a gente se perder um pouquinho, né, na caminhada do ser humano. Mas o tempo natural, ele é capaz de resgatar e de nos reconectar com a nossa verdadeira essência, porque nós somos seres naturais, nós somos animais como todos os outros animais do planeta, e um ser vivo como todos os outros seres, como as plantas, como os vegetais, minerais. Então, nós fazemos parte desse todo. E com o nosso cabeção, pensamos que a gente era algo separado do todo. Regina, qual a principal diferença entre esse tempo natural e o tempo mecanizado marcado pelo relógio? Bem, então, o tempo mecanizado, ele veio justamente para nos dissociar da nossa essência, né? O tempo mecanizado, ele é aquele que nos prende ao relógio, a um calendário, que é um calendário criado a partir da necessidade a palavra calenda vem da necessidade de se pagar de impostos, né? E ele nos trouxe essa perspectiva de que tempo é dinheiro, né? E nos desconectou da nossa da lei natural do tempo, que é viver em sincronia e harmonia com a natureza, né? Então, nós fomos então, o tempo artificial é isso tudo que a gente está submetido. É a lei do relógio, é a lei do mês que passa correndo, a gente vive correndo atrás do tempo, né? E não aproveitando e não vivendo em sincronia com ele. Por exemplo, que benefícios viver na cadência do tempo natural traz para a saúde, para os negócios, para os relacionamentos? Viver em sincronia com o tempo natural, que é a conexão com os 4 elementos da natureza, que é a terra, o sol, a água e o ar, né? Nos traz o equilíbrio necessário desses elementos dentro do nosso corpo físico, nos trazendo saúde. Então, ele nos traz, além disso, uma conexão com o presente, né? Tu viver o teu momento presente, não nos gerando ansiedade e nem uma depressão, que seria um apego ao passado. Então, é isso de benefício. E essa condição de tu viver exatamente o teu momento presente, alinhado com o que está vindo do cosmos como um todo, te influenciando, assim como a Lua influencia as marés, né? A gente tem que esperar o sol, todos os dias o sol nasce, se põe. Então, a gente conseguindo viver mais em sincronia e sentindo isso, a gente tem saúde física, mental, e quando a gente tem saúde física e mental, relacionamentos e negócios é só um complemento, né? Porque tudo flui. A vida flui quando tu te conecta com o tempo natural. Que conselho tu daria, especialmente para a geração 50+, que está acostumada, está automatizada a viver segundo o tempo do relógio, para que ela tenha um novo olhar ao tempo,
se permitindo viver de uma forma mais natural, mais conectada com a natureza. Pois então, essa geração 50 a mais é a geração mais feliz de poder estar vivendo esse novo conhecimento que está chegando, que é essa resgate da lei do tempo, né? Porque eles estão já em condições materiais, porque a gente precisa das condições materiais para fazer isso, né? Eles já cumpriram a sua etapa de plantação, eles estão na fase da colheita, né? Que se chamam os maduros, os seres que já estão maduros, tanto financeiramente, como economicamente, quanto com experiências de vida suficiente para ver, né, que não adianta a gente correr muito atrás de coisas, a gente tem que correr atrás de ser, de viver intensamente, né? Então, eu costumo dizer assim para minhas amigas que são 50 a mais, que elas têm a palavra assim, eu já sou aposentada, eu estou trocando essa palavra por eu já estou formada, né? Porque quando tu diz eu já estou formada, tu gera uma perspectiva assim, bom, agora eu já me formei, eu já sei o que eu preciso saber, agora eu posso pôr em prática tudo que eu aprendi na vida, né? E seguir, né, nessa vida construindo ainda e deixando um legado para aqueles que estão vindo, que são então seus netos, as próximas gerações, as gerações futuras, deixando todo esse conhecimento de herança, né? E essa é a verdadeira herança, estar presente com seus netos, com seus amigos, viver a vida com plenitude. Isso é fácil de fazer. A gente só tem que liberar umas amarrinhas ali, né, que nos foram ensinadas, mas quando a pessoa começa a se conectar com o tempo natural e entender isso, e se abre para esse novo saber, tudo flui muito naturalmente. As pessoas certas chegam, as informações certas chegam, os livros certos, tudo flui. É tudo muito sincrônico, essa é a palavra, e harmonioso. Que injeção de ânimo, Regina, porque tu também tem uma vida puxada, né? Quer dizer, tu é empreendedora, empresária e consegue colocar todas essas tuas exigências no tempo natural? Consigo porque eu vou me respeitando as minhas condições, né? E agradecendo por elas, né? Porque tudo o que chega para nós é o que nós necessitamos. Então, em primeiro lugar, isso, né? A gratidão por tudo que chega, porque tudo que tu tem, por tudo que eu estou dizendo tu, mas sou eu, né? Por tudo que me chega. Em segundo lugar, me amando, né? Me amando no sentido de, olha, eu não consegui fazer, ok, né? É tudo de mim para mim mesmo. Eu não devo nada para ninguém, eu não tenho que fazer nada porque outra pessoa está me pedindo. Tudo o que eu faço, tudo o que todo mundo faz, na verdade, só faz para si, né? Para si, para o seu espírito. Ele cumpre uma missão aqui. A gente desvia o foco, a gente pensa que está fazendo para o outro, né? Mas, na verdade, a gente está fazendo para nós. Então, te conhece, né? Vê o que tu veio fazer aqui na Terra e faz o que tu tem que tem que ser feito. Então, eu estou conseguindo e graças a assim, eu atribuo muito isso a lei do tempo, né? Que chegou para mim, esse conhecimento. E também a alquimia, né? Porque a alquimia, ela nos traz essa conexão. A alquimia, o que é? Os 4 elementos, né? Saber trabalhar e equilibrar o fogo, a terra, a água e o ar. Que é o sol, a terra, as águas e o elemento ar que está à nossa volta. Perfeito, Regina, muito bom te ouvir. Melhor ainda se os nossos amigos e as nossas amigas puderem refletir sobre
essa possibilidade maravilhosa de viver de uma forma mais apurada, leve e feliz. Essa foi Regina Freitas, que é uma estudiosa da Lei do Tempo. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado por estar no De Bem com a Vida. Em Lakesh. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 51 9 91 15 20 90. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o prestígio da sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.